Fala pessoal, professor Neto com vocês, seu Nerd Professor, eu sou o professor Nerd, vocês decidem. Depois de 2 episódios incríveis, sem passar pano nenhum, Vencer a Sombra, episódio 1 é 10/10. Uma Questão Carmesim, o episódio 2 é 9/10. E já era de se esperar que haveríamos uma queda no andamento da série. É verdade. Bom, mas a Roda do Tempo veio para mostrar que é possível manter o nível. Aprende, Casa do Dragão. O episódio 13 da série da Amazon Prime, que está adaptando a obra de Robert Jordan, Sementes da Sombra, não só manteve o nível, como nos jogou no colo algumas revelações que a gente só esperava ver daqui a 3 ou 4 episódios. Sem medo de dizer a que veio, a roda tá arrebentando. Então, bora analisar o episódio 3 comigo agora. Vem comigo. Eu não sabia se viria. Mas eu sabia. Samael, você nunca perde a chance de tagarelar e se mostrar. E vocês estavam ansiosos por esse episódio? Cara, quanto tempo esperando, né? Porque, olha, eu tava contando os dias. E olha, a roda girou bonito, porque esse episódio, cara, tá lá em cima também. E se você curte a Roda do Tempo, então já larga o like no vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Ah, e dá uma olhada aqui embaixo, né? Passa pro lado ali dos comentários, tem o botão hypar. Clica nele que você fortalece ainda mais o trabalho aqui do canal. E se é a sua primeira vez aqui no Nerdsor, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de séries, filmes, animes, livros e muito mais. Então já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, senão o YouTube vai te deixar de fora das novidades que colam aqui. E ó, agora durante o período que tá tendo a roda, vai ter muito vídeo. 2, 3, quem sabe até 4 vídeos por semana. E não tem como eu começar falando desse episódio sem falar daquela cena maravilhosa, sim, a cena inicial. Eu sabia que o Gabriel era um dos abandonados, todo mundo sabia, tá? Mas eu tava esperando que fosse ter mais suspense. Porém, como todo mundo já sabia quem ele era, o público, no caso, nós que estamos assistindo, essa cena foi uma sacada genial, porque ela hypou muito. Todo mundo tá curioso em quem serão os abandonados que irão aparecer. E nessa cena a gente já tem 4 deles aparecendo de uma vez. E os outros 2 sendo já nomeados. Lindo, puro cinema. Nice. E eu acertei praticamente tudo, hein? Eu falei no meu vídeo que o Samael ia aparecer nessa temporada, teve um vazamento onde víamos ele, até o ator já tinha, né, eu já tinha dito quem seria e eu tava certo, né, o Cameron Jack, ele é o Samael, e de acordo com Alan Fair, o mais fraco dos abandonados também. O que me fez pensar, vamos lá, Alan Fair chama o Gabriel, né, de Raven. Eu tinha dito que ele poderia ou não ser chamado de Raven, ou que o Demandred poderia pegar ali o arco do Raven. Mas agora a gente já viu que não vai rolar, então o Gabriel é o Raven. E ele diz assim que a Grindal e a Semirhage também, então ele está nomeando as 2 abandonadas que faltavam. Assim a gente tem 7 até aqui. Ishamael, Lanfear, Moghedien, Raven, Samael, Grindal e Semirhage. Quem será o 8º? Originalmente eu estava apostando no Asmodan, ou Asmodin, porque ele tem o arco de ensinar o Rand, e porque temos aquela estátua com o cara com o violão. E o Asmodan é um bardo, mas Alan Fair falou que o Samael é o mais fraco, e que Moghedien iria atrás dele primeiro. Só que nos livros, Asmodan é o mais fraco. Então, ou eles vão mudar a força dos abandonados, ou o Demandred é que vai aparecer. Também vemos todos os abandonados que estão ali mostrando respeito a Alan Fair, até falando que ela é mais forte. Não que eles digam, não, ela é mais forte, mas sabe, fica assim no ar. O que também não faz muito sentido se a gente pensar nos livros, porque todos os abandonados homens são mais fortes no poder do que as mulheres. Porém, algumas delas, como é o caso da Alan Fair, usa o poder com maior eficácia, eficiência, por assim dizer. Ela faz as tramas melhores, o que coloca a Alan Fair acima de Asmodan, com toda certeza, e até de repente do Samael, mas não de Raven e nem de Demandred. Então fica a dúvida. Eu acho que o Asmodan é quem vai aparecer. O Raven vai pegar o arco do Demandred e o Samael o do Belau. Conta aí pra mim o que vocês acham. Uma coisa é certa, ver eles abrindo portais pra lá, pra cá, com tamanha facilidade, é incrível. E mostra a diferença de poder entre eles e os canalizadores do mundo atual. Outro momento que mostra muita diferença de poder é a forma como o Raven e o Gabriel conseguem manipular as memórias de todo mundo. Até da Amerlin ele conseguiu manipular e apenas estando no mesmo ambiente. O cara é um mestre da compulsão. Compara com a Naomi usando
naquela menina lá, quando as negras estão matando geral no casamento no final desse episódio. Ela nem sequer consegue apagar a memória daquela menina direito. Imagina manipular uma sala cheia e isso sem mexer um músculo. E para terminar essa cena maravilhosa, temos o Raven e a Moghedien conversando, pois é, a Aranha nas Sombras aparece, o que nos mostra que ninguém dorme de touca quando se fala em abandonados. Eu já falei para vocês, eles brigam mais entre eles do que com as forças da luz. E lá na torre, depois da saída de Morgase, os ânimos se acirram. A Nynaeve e a Elaine agora estão indo atrás das negras. E lá no quarto do falecido filho da Liandrin, elas encontram algumas pistas, mesmo com a tentativa da Joia e da Miko, que foram estancadas, tentando despistar elas para que elas fossem para outros lugares. Até para saudar elas queriam mandar as garotas. Olha, eu estava achando que elas iriam ir direto para Eboldar, que é outra cidade. Mas, para nossa surpresa, as moças vão mesmo para Tanchico. E eu achei que eles não iam abordar esse arco, não. Agora eu espero ver o Palácio da Panarca e o museu, onde tem lá o esqueleto de uma girafa e tem o emblema da Mercedes. Quer saber mais sobre isso? Então você vai lá e assiste o meu vídeo sobre a Era do Mundo de A Roda do Tempo. As várias eras, são 3, tá? Tem os 3 vídeos aqui. Mas antes delas irem, ainda elas vão se deparar com mais um Homem Cinza. E dessa vez a coisa ficou bem estranha. Porque assim, do nada, a Veren aparece e o Homem Cinza tá morto com uma faca. Essa parte ficou meio estranho. Será que a Veren matou ele? Como é que ele morreu? Quem que deu essa facada nele? No entanto, ela explica um pouco mais sobre o que são os Homens Cinzas, né? Então a série está trazendo mais explicações. E ali o cara parece com o Jaishin, né? Aquele cara que a Moghedien fez de Homem Cinza no último episódio. E o Matt, ele vai com elas. Mas não sem antes dar aquela surra nos príncipes Gawain e Galad. A cena que a maioria de nós estava esperando. E como eu disse, na série essa cena faz muito mais sentido do que nos livros. Teve uma construção na tensão entre eles até chegar ali no ápice. E a batalha foi muito legal também, tá? Mas enquanto eles fogem, seguidos por mim, por sinal, a Elaida está jogando o jogo. Primeiro ela tenta ali ser reconhecida como uma força dentro da torre, tentando entrar diretamente para falar com a Hamilton. Mas a Liane tá ligada nisso e coloca a Vermelha no seu lugar. E acaba sobrando até pra Verinha essa história. Aí o plano da Vermelha começa. Ela joga a Tsutama, que é a líder da Ajá Vermelha, né, chamada de Altíssima, na boca do lobo. Lembra que a Min estava servindo ali meio que de copeira para Elaida? Ela deveria estar ali espionando a Vermelha para a Siuan, mas acabou caindo na lábia dela. E a Siuan também, porque acreditou na conversa. A Tsutama foi obrigada a ir para Saldaé a caçar o Masrin Tarim, que é um falso dragão que está fazendo as estripulias por lá. E é outro que deve dar as caras e vai ser muito importante no arco da Torre Negra, que eu já tenho um vídeo que está quase pronto aqui no canal. Só falta eu editar e deve vir pro canal ali, acho que semana que vem. Até que enfim! A Elaida criou uma fofoca dizendo que a Tsutama iria tentar um voto para derrubar a própria Amelin, e a Amelin caiu nisso. Agora a Tsutama está fora e a Elaida conseguiu um lugar entre as votantes da Ajá Vermelha. A trairagem! Já o que espera as meninas em Tanchico são as irmãs da Ajá Negra. Galera, elas não estão sendo nem um pouco discretas. A gente vê elas atacando um casamento onde até elas salvam ali aquela jovem, né, que está, vamos dizer assim, indo para um destino bem cruel. Um destino, por sinal, que a Liandrin conhece muito bem. Vamos conhecer um pouco mais sobre o passado da Vermelha, inclusive sobre o filho dela. Um aprofundamento que é importante para a gente entender as motivações dela. Pena que a gente não deve ver esse aprofundamento das outras, né? Afinal, não vai ter tempo para tudo. E sério, a forma como ela mata o cara é cruel. Depois, as outras passam o rodo em todo mundo por aí. E aí a Naomi vai fazer a sua compulsão amadora, que a gente já falou, né? Ali em Tanchico a gente descobre que elas estão atrás realmente da segunda peça do Adã masculino, né? A coleira. Elas querem encolarar o dragão, que é o Hunt. E claro, lá no finalzinho, vamos ver ela, a Aranha nas Sombras, Moghedien disfarçada de serviçal. Logo mais, a gente deve ver ela dando uma boa lição nas meninas da Ajá Negra. Em Dois Rios, vamos ver a tensão crescendo. Depois daquela cena do luto entre a Alanna e o Perrin, que eu até comentei no meu análise do episódio 2, vamos ver Lord Luke, que tá usando uma roupa tão estranha, na minha opinião, para ser um Lorde, um caçador da trombeta. Ele chega com uma notícia sobre a captura da família do Matt. O Perrin pede pra ele, então, Lorde de quê? Bom, vou te falar, tá? Perrin, já que tu não sabe. Na verdade, a família dele já não tem mais quase nada.
Mas eu não vou contar quem é, ok? Os Mantos Brancos, eles querem forçar o Perrin a se entregar. E o cara pretendia fazer isso mesmo. Até a Rafael, que é a moça que tá ali com o Lord Luke, ela fala um pouquinho sobre isso, né? Que o Perrin foi a primeira pessoa que ela conheceu que tentou se entregar e não conseguiu. Esse é o tal do Mula. A relação entre eles vai ficando cada vez mais interessante. Só que o pessoal da vila, eles não aceitam não essa história. A gente tá vendo aqui o Perrin crescer. Agora, Alanna e Masquim, cara, tá ficando chato, tá? O Masquim tá ali chateado, certo? A questão do Yvon, mas ele acha que a Alanna não tá sentindo a morte do Yvon. O cara quer caçar Liandrin, e eu até entendo isso. Agora, o que não dá pra entender é por que a Alanna tá ali com ele. Sinceramente, eu acho que ela tá procurando informações sobre o Rand. E se você lê os livros, sabe por quê. Se você não leu, também você pode ver o meu vídeo sobre a Alanna, tá aqui no card, tá? Ali eu te conto exatamente o que vai acontecer. Já no deserto, o Rand conhece um pouco do Zael, um pouquinho mais dessa cultura, assim como a Moiraine e os outros. Porém, algo que a série precisava e que tá fazendo aqui é explicar mais. Ninguém gosta de professor roteiro, né? Aquele personagem que só serve para explicar tudo. Mas às vezes precisa ter alguém que não sabe o que acontece, ele precisa estar em tela para que o espectador tenha as informações que precisa para poder entender. E a cultura Aiel vai ter que ser isso, tá? Só que aqui, quem tá fazendo as perguntas é a Moiraine. Porém, as Aes Sedai conhecem a cultura Aiel. Eu até entendo que tem vários segredos. Por exemplo, o motivo para ir a Rhoydan, né? Mas não saber nem o que é uma sábia. E se puxou, né? Quem devia ter feito essa pergunta era o Rand. E temos aqui uma menção aos Shaido. Por sinal, já temos até a atriz que fará a Sevanna, é a Natasha Coulsack. E esse episódio, na questão do deserto, ele serviu como uma introdução. Teve muita coisa ali pra gente pensar, mas eu acredito que o episódio 4 deve sim nos levar pra Rhoydan, onde veremos muita coisa. Desde a briga entre os Aiel, né, ali, quem que é os Tardat, os Shaido e tudo mais, até o passado desse mundo tão estranho. Mas olha que interessante, enquanto a Egwene vai começar a aprender com as sábias, a Bair, né, ela vai ensinar a Egwene a ser uma sonhadora, né, uma andarilha dos sonhos, vemos que o Rand também tem capacidade de fazer alguma coisa em Tel'aran'rhiod. A Lanfear fala que no último sonho que eles estão juntos ali, foi ele quem levou ela até lá. Não sei se dá pra acreditar nela, tá? Mas eu sinto que o Rand ainda tem algum sentimento para com a Lanfear. Será que a gente vai ver alguma coisa rolando aqui? Sabe aquela cena que a gente vê no trailer da Egwene, do Rand brigando e ela pedindo você ama ela? Eu acho que pode ser da Lanfear que ela esteja falando. Me conta o que você acha. Mas algo que me chamou muito mais a atenção nessa interação entre o Rand e a Lanfear é a menção que a Abandonada faz de um sa'angreal muito poderoso, o Sarkhanine. E aqui eles mudam um pouco a história da roda. A Lanfear, ela não está arrependida de ter ido para as trevas, ok? Até aí tudo bem. Ela quer sobreviver. E ela tá vendo que foi uma ideia bem ruim, né, ter ido para as trevas. Ela não vai conseguir fazer com que o Rand vá para as trevas com ela. Só que só tem uma forma dela escapar disso. Pelo menos na cabeça dela, né? Que é destruindo o Tenebroso. Eu não vou entrar nessa seara como fazer isso, mas faz sentido com a personagem pensar assim. Porém, o Sarkhanine, ele não é um sa'angreal feminino, é um sa'angreal masculino. E ele é tão poderoso que durante a Guerra do Poder ele ficou escondida para que nenhum dos dois lados o usasse. Ele é até mais poderoso que Caladan. Agora, por que eles estão mudando isso, eu não sei te dizer, porque aqui o Sarkhanine vai ser feminino. Mas acho que a esfera que a gente vê a Moiraine usando nos trailers pode ser sim o Sarkhanine, como alguns já tinham conjecturado. Eu não acreditava, afinal, pô, é um sa'angreal masculino. Ele tem toda a razão. Outra coisa que vai acontecer interessante que é o Lan, né? Ele também vai ter uma descoberta, porque ele vai conhecer a Melindra, que é uma sobrevivente de Malkier. Ela acabou sendo salva pelos Aiel e agora é uma das sábias. Essa interação entre eles acontece dentro de uma tenda de vapor, que é basicamente um banho público dos Aiel. E eu gostei que a série aqui conseguiu adaptar essa parte sem ser muito obscena, porque nos livros é descrito que geral fica peladão nas tendas de vapor. E não importa a idade, nem o sexo, nem o que for, é todo mundo junto ali. Esse episódio foi um pouco mais lento do que os outros, mas ele tinha que ser. A gente precisa de contexto para entender o que vem por aí. Espero que os próximos episódios continuem na mesma qualidade. A ideia é de começar cada episódio já com uma pedrada, né? Tipo, a Batalha da Torre no primeiro episódio, a morte das derrotadas em Andor no segundo e o encontro dos abandonados no terceiro, pra mim tá sendo, olha, brilhante. Agora eu quero ver o que eles vão mostrar no quarto.
Eu acho que é meio cedo pra gente já ver o Randy entrando em Ruidan, mas quem sabe alguma batalha em Dois Rios? Ou quem sabe um encontro das meninas com a Moghedien já em Tanchico? Se fosse pra chutar, eu diria que a gente vai ver a Moghedien se desmascarando para a Aja Negra em Tanchico e dando aquela humilhada maravilhosa que ela deu nas mulheres lá nos livros. E aí, o que você acha? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber a tua nota. A minha, sinceramente, é 8,5. No vídeo das primeiras impressões eu disse que era 9, mas depois de rever e fazer essa análise, eu vou ficar com 8,5, tá? A cena de abertura é 10, mas o resto do episódio, principalmente essa parte do deserto, a Yael aí, é 8. Então, some um pouquinho, baixa um pouquinho, 9 fora, 8,5 tá top. Me fala aí a sua nota, me conta as suas teorias. Faltou alguma coisa? Comenta aqui também. Forte abraço e se cuidem.